Amigas, amigos, olá! Precisamos conversar sobre a questão indígena. Ao longo da história da formação do que hoje é a sociedade brasileira, nós temos uma relação muito precária com os povos originários, com os povos indígenas aqui no território nacional. Nos últimos 3 anos, esta relação se deteriorou ainda mais. E neste ano, nós tivemos ainda um episódio tão lamentável quanto infelizmente recorrente, assassinatos, né, ligados a áreas de terras indígenas, a confrontação entre indígenas, entre indigenistas e invasores de terras indígenas. Eu estou me reportando principalmente ao episódio mais recente e de maior envergadura na imprensa, que foi o assassinato do jornalista estrangeiro Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Esses episódios, então, deram uma abrangência, como eu disse, nacional e mundial a este problema que nós precisamos debater a partir de agora. Então, vamos conversar um pouco sobre a questão indígena aqui no Brasil. Primeiro, uma questão ideológica, terminológica. Vamos designar essas populações originárias do território brasileiro de índio, de índios? Não, vamos evitar essa designação, tá certo? Porque trata-se de um termo inventado pelo colonizador e que já começou errado, né? Com o Colombo chegando às Índias e encontrando os índios. Não, ele errou a localização, tá certo? E ainda mais, esse termo, como eu disse, ligado ao colonizador, ele traduz uma homogeneidade falseadora da realidade acerca das populações que habitavam o território do continente americano antes da chegada do colonizador conquistador europeu. Então existe uma outra forma de nós designarmos essas populações que talvez seja menos viciada política ideologicamente. Então nós podemos chamar de povos originários ou povos indígenas. Dessa maneira nós temos um apontamento para a diversidade e para o processo original de ocupação do território por essas populações, território que foi expropriado ilegitimamente pelo conquistador europeu. Aqui está, por exemplo, a marca da diversidade inerente aos idiomas falados pelos povos indígenas quando da chegada dos europeus no continente americano e aqui no Brasil. Eu achei bastante interessante uma denominação, acompanhando a ideia de denominação, né? A denominação desse mapa, limites internacionais atuais, tá certo? Então, porque não há esses limites no que diz respeito à formação histórica, à formação original dessas populações, marcado então por diversidade linguística e por peculiaridades no que diz respeito à sua arquitetura, à sua forma de organização política, econômica, social, às suas formas de organização das cidades, que era bastante peculiar, né, e bastante avançado para os padrões que os europeus tinham, por exemplo, nos séculos XV e XVI, como, por exemplo, vejam as aldeias circulares Aratu, que seriam encontradas no que seria hoje esta região do território brasileiro. Aldeias que teriam aproximadamente uma configuração como esta, porém em dimensões, segundo os estudos arqueológicos, muito maiores, ocupando então aldeias com até 800, 2.000 pessoas cada uma delas. Pequenas cidades, diríamos hoje, tá certo? Vejam o detalhe das vestes cerimoniais caribe. Vejam os detalhes da cerâmica, e isso aqui é uma reprodução em museu, não é? Isso aqui é um recurso arqueológico, tá certo? Né? Da cerâmica antiga tupi. Um pouco de relativismo cultural, né? Então, como nós vamos abordar as populações ditas indígenas, os povos originários? A antropologia, infelizmente, era marcada originalmente pelo etnocentrismo e pelo evolucionismo unilinear. Então, passamos a ter uma visão do outro, daquele que não compartilha a nossa formação histórico-cultural, né? Uma visão do outro pautada pelos meus próprios valores. Isso seria etnocentrismo. E ainda mais, a partir do etnocentrismo, uma noção de hierarquização das diferentes civilizações, colocando, é óbvio, a minha civilização no ápice e todas as outras em estágios anteriores de desenvolvimento. Isso traduziria o evolucionismo unilinear, com a minha civilização no ápice do desenvolvimento.
mas o relativismo cultural se coloca contra isto. Relativismo cultural do século XIX, gente, do século XIX, tá certo? E que já passou a ser bastante importante na virada para o século XX, nas primeiras décadas do século XX, no combate à ideologia racialista nazista. E o que diria, então, o relativismo cultural? Ele nega o olhar da cultura do outro pela nossa própria cultura. Negação do olhar da cultura segundo valores exteriores à própria cultura que está sendo estudada e, ainda mais, nega a hierarquização das culturas. Um exemplo, práticas sexuais traduzidas como tabu na nossa sociedade. Vamos voltar aos estudos dos antropólogos acerca dos clãs australianos no início do século XX. Vamos voltar, e a partir desses mesmos estudos, aos estudos de Sigmund Freud em Totem e Tabu. Os padrões de relação sexual inerentes aos clãs australianos seriam traduzidos como incesto, né, como tabu do incesto na nossa civilização. Mas para eles não é. Para eles não é, e eles têm outros tabus de incesto. Por exemplo, a ideia de proibição da relação sexual dentro do clã. Então, entre membros de um mesmo clã. Então, a relação sexual demanda um membro de um outro clã, tá certo? Agora vejam, nós temos a noção de pai e mãe biológico, tá certo? Então, de repente, uma pessoa de um clã, tá, do sexo masculino, né, tem relação sexual com uma pessoa de um outro clã, sexo feminino, que é a sua filha biológica, diríamos nós. Para nós é incesto. Dentro das normas de formação de um clã australiano, estudado no início do século XX, isso não seria tido como incesto. Agora, né, ter relação sexual dentro do clã, sim, isso é considerado por eles uma relação incestuosa, tá certo? Então nós precisamos olhar a cultura do outro a partir da sua própria formação cultural e não a partir dos valores inerentes à nossa própria sociedade. É isso que nos traz o relativismo cultural, que não deixa de ter os seus limites. Limites do relativismo cultural. A possibilidade de congelamento do entendimento da cultura de um povo. Então, como eu tenho que olhar o outro pela sua própria cultura, então eu não tenho entendimento da dinâmica de desenvolvimento desta população e tomo esta outra população como congelada do ponto de vista da sua formação cultural. Não, nós precisamos identificar as contradições que levam às transformações, ao desenvolvimento da outra comunidade, da outra civilização. E, por extensão, vejam, contradições. Um outro problema seria o apagamento das assimetrias e contradições internas e o chancelamento de atrocidades. Então, de repente, ocorre o que poderíamos pensar como uma atrocidade junto ao outro povo, mas não é uma atrocidade porque é da cultura do outro povo. Não. Existe sim a possibilidade, em termos teóricos, né, em termos conceituais, de nós identificarmos sim as contradições e as assimetrias inerentes à formação cultural histórica inerente a outra população, tá certo? Exemplos, a cliterodectomia, né? a operação de extirpação do clitóris, que acontece em algumas comunidades, especialmente no continente africano e também no continente asiático, como por exemplo a antropofagia. Tá? E nós já vamos retomar isto quando nós tratarmos daqui a pouquinho sobre a questão da jurisdição indígena. Política indigenista. Então, vista essa introdução, vamos agora ver como o Estado brasileiro passou a se relacionar com as populações originárias, os povos originários, as populações indígenas. A gente poderia pegar esse recorte temporal para averiguar a evolução da política indigenista em várias diferentes épocas. Eu preferi partir do século XX e a pressão que o Brasil passou a sofrer no 16º Congresso Americanista em Viena. O que eles estavam fazendo em Viena, ser congresso americanista? O congresso era realizado a cada 2 anos, um ano em uma cidade do continente americano,
a cada 2 anos, né, um congresso realizado em uma cidade do continente americano, outro congresso realizado em uma cidade do continente europeu, e o 16º foi realizado numa cidade europeia, foi realizado em Viena. E o Brasil sofreu uma forte pressão, tendo em vista o avanço do extermínio das populações indígenas no território brasileiro. E daí vocês podem pensar que, poxa, mas que hipocrisia, né, dos europeus, né, eles que contribuíram e contribuíam neste momento para o extermínio de populações nativas do continente africano, asiático e mesmo do continente americano ao longo das décadas dos séculos anteriores, e daí a pressão contra o Brasil. Bem, isso talvez fosse análogo ao que a gente vê hoje acerca da questão ambiental. Agora, veja, um argumento como este, de modo algum, chancela a manutenção, a ética de manutenção do extermínio das populações indígenas ou do agravo de danos ambientais na atualidade. Então não é porque o outro povo, né, um país europeu, né, chacinou populações nativas no continente africano, asiático, americano, que o Estado brasileiro vai se dar o direito de fazer a mesma coisa, né? Seria um absurdo. Então houve sim esta pressão, e esta pressão não deixou de ser bastante interessante, porque ela resultou em 1910 na criação do SPILTN, que sigla longa, na verdade. Essa sigla seria traduzível em Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais, ligada ao Ministério da Agricultura, Indústria e Trabalho. É peculiar, né? Então, trabalhadores nacionais, né? E gerando uma política de cuidados aos povos indígenas, né? Bastante peculiar. Mas em 1918 a gente vai simplificar um pouquinho a sigla, tá? Para SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que teve o seu histórico presidente, o Marechal Cândido Rondon, mas não deixava de haver problemas nesse serviço de proteção ao índio. Primeiramente, uma contradição. Vejam, proteção de terras indígenas e da cultura indígena. Então o SPI buscava proteger as terras indígenas e a cultura indígena, mas ao mesmo tempo, olha o que o SPI fazia. Deslocamento forçado, abrindo áreas estratégicas ou de valor econômico. Então protege os índios e protege os povos indígenas e mantém os povos indígenas nas suas terras, desde que não haja interesse econômico para o Estado, sociedade do Brasil, tá certo? E se houver, então, à força, essas populações eram remanejadas. Isso me parece uma contradição. Vamos piorar a situação. Turismo ministerial. Inicialmente, e vejam ali ao alto, né, ligado ao Ministério da Agricultura, mas eventualmente ele foi transferido para o Ministério do Trabalho, SPI, né, sob a égide do Ministério do Trabalho, e eventualmente para o Ministério da Guerra, tendo em vista várias terras indígenas estarem em regiões de fronteira e, portanto, importantes em termos de segurança nacional. Então, mais um problema, né, a migração entre ministérios. Nós já vamos retomar isto para o atual governo, esse problema da migração dos ministérios. E, finalmente, 3, pautado por ideais positivistas das Forças Armadas, né? Então, nós temos, por exemplo, aquela clássica frase, né, do Marechal Cândido Rondon, matar nunca, né, morrer se preciso for. Bastante interessante. Entretanto, qual era a ideologia dos militares brasileiros em relação aos povos indígenas? Era uma ideologia positivista de fundo evolucionista, nacionalista ufanista. E, portanto, se os povos indígenas estão atrapalhando o ideal de desenvolvimento da sociedade brasileira, tchau, povos indígenas. E ainda os povos indígenas vistos como inferiores a partir de uma lógica, de uma antropologia já arcaica na virada do século XX, pautada pelo etnocentrismo, pelo evolucionismo unilateral. Para tentar corrigir alguns desses problemas, foi criado em 1940 o CNPI, Conselho Nacional de Proteção aos Índios, formado por antropólogos e ligado ao Serviço de Proteção ao Índio. Corrigiu os problemas? Não corrigiu. O SPI continuou marcado pelas contradições e problemas, e quando já na ditadura militar, em 1967, ele foi extinto e substituído pela atual FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, mas que recebeu os mesmos quadros de pessoal do SPI e, portanto, manteve os mesmos problemas.
Quadro de pessoal, por sinal, egresso das forças militares, das forças armadas. São generais, são coronéis, né, que ocupam os cargos de direção, os cargos de importância do velho SPI e, eventualmente, da FUNAI nos anos 1970, 1980. Será que parecido com o que ocorre hoje, né, com os militares do Exército, com policiais federais, com policiais militares e civis dos estados ocupando cargos de direção na FUNAI? E isto me parece um problema, porque são pessoas que não têm formação técnica acadêmica para cuidar desse tipo de atividade. Ainda dentro das contradições, vejam, em 1973, né, é promulgada a Lei 6001, o Estatuto do Índio. Agora, vejam se não é estranho o Estatuto do Índio no seu artigo 1º. Esta lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas com o propósito de, vejamos o propósito de preservar sua cultura. Muito interessante. E o que mais? E integrá-los progressiva e harmoniosamente à comunhão nacional. Então, peraí, como é que você vai preservar a cultura indígena? Ele vai integrar o índio à sociedade brasileira, tá? Não está muito claro como isso vai acontecer, não é? Chupa cana e assovia ao mesmo tempo, então não funciona direito, tá certo? Entretanto, virá a Constituição de 1988, anos 1980, redemocratização, quando surgem novos agentes como o Conselho Indigenista Missionário, ligado à CNBB, e o ISA, Instituto Socioambiental, entre outras entidades, tá certo? Trata-se do processo de redemocratização que viabiliza a institucionalização da dinamização egressa da própria sociedade civil. A gente tem, por exemplo, de maneira análoga na reforma agrária. Então, a partir do arrefecimento da ditadura militar nos anos 1980, surgem entidades como o MST, que se tornam, né, o MST em especial, um dos principais agentes de pressão pela reforma agrária e mudança da política agrícola do Brasil. E da mesma forma, a partir da pressão da sociedade civil, tendo em vista a redemocratização, a gente passa a ter a possibilidade de o governo se tornar mais sensível a uma política indigenista de fato. Isso vai se manifestar na Constituição de 1988, olha só o artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, língua, crenças, tradições, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Um artigo bastante abrangente de responsabilização do Estado brasileiro em relação aos direitos das populações originárias, dos povos indígenas aqui no Brasil. Ainda avançando, chegamos aos anos 1990, governo FHC, que vai promover uma descentralização da política indigenista em diferentes ministérios. Cuidado, não há nenhum problema nisso que o FHC fez, muito pelo contrário. A gente tinha visto anteriormente a migração do SPI em diferentes ministérios. Aquilo é um problema. Aquilo era um problema do SPI e isto é um problema, veremos daqui a pouco, da FUNAI atual. E isto, em hipótese alguma, está relacionado com isto daí que está aparecendo em governo Fernando Henrique Cardoso. A questão indígena é de alta complexidade e, portanto, ela precisa ser trabalhada em diferentes ministérios, mas de forma articulada. Então, é uma ação interministerial articulada para pensar a formação e a implementação de uma política indigenista no Brasil. Como resultado disso, ainda nos anos 2000, veja, governo FHC, comecinho dos anos 2000, governo Lula, meados final dos anos 2000, promulgação da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, um dos instrumentos mais progressistas que já foi criado em escala mundial no que diz respeito à manutenção dos direitos dos povos indígenas. A Convenção 169 da OIT foi aprovada no Congresso Nacional em 2002 e se transformou em lei no Brasil em 2004, portanto foi aprovada em governo FHC e foi promulgada em governo Lula. Daí vocês podem pensar, poxa, então não foi o FHC, foi o Lula, né? Foram os dois, tá? E parabéns aos dois, tá? Porque nós sabemos que o Congresso é mobilizado muito fortemente pelo Poder Executivo a nível federal.
portanto, não houvesse uma dinâmica a partir do Poder Executivo, né, do governo federal, Poder Executivo, não haveria essa mobilização do Congresso em 2002, o último ano do governo Fernando Henrique Cardoso. Agora, se o Lula, de alguma forma, fizesse contraposição à política indígena ou fizesse algum tipo de birrazinha em relação ao governo anterior opositor do PSDB, ele não promulgaria a lei. Não, foi promulgada, tá certo? Então é uma política que transcende a ideia de governos e partidos e se relaciona às necessidades de Estado no que diz respeito à preservação dos direitos inerentes a uma parcela da população brasileira, os povos indígenas. Finalmente, em 2009, então nós estamos no finalzinho do governo Lula, reestruturação da FUNAI, e o órgão passa a ter um reforço em pessoal qualificado, parcerias com associações indígenas, protagonismo, portanto, dos povos indígenas no processo de formação da política indigenista do Brasil e participação dos povos originários em uma eventual política indígena. Então, vejam a diferença. Política indigenista é a política que uma sociedade como a brasileira faz no que diz respeito à manutenção dos direitos das populações indígenas. E se essa política fosse organizada pelos próprios povos indígenas? Então não é uma política indigenista, é uma política indígena, tá certo? E por isso que eu coloquei, né, com vistas a uma eventual política indígena, tá certo? Vejam, havia avanços, né, nos anos 1980, nos anos 1990 e 2000. Coloquei aqui para vocês homologação de terras indígenas. Terras indígenas que a gente vai ver daqui a pouquinho passaram por todo o seu processo de regularização pelo Estado brasileiro, tá certo? Em governo José Sarney, 67. Em governo Fernando Collor, olha o Fernando Collor, 121, Itamar Franco, 18, Fernando Henrique Cardoso, Dali, liderando 145 e 79 para o governo Lula, tá certo? Entre 2003 e 2010, tudo bem? Então, estava avançando a política indigenista aqui no Brasil. Vamos nos concentrar agora nisto, a promulgação da Convenção 169. Como eu disse, é uma convenção das mais progressistas para viabilizar os direitos dos povos originários nos diferentes países que acolhem a Convenção. Então vamos ver alguns aspectos relacionados à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Primeiro vejam, a presente convenção aplica-se, enquanto ela vai fazer uma descrição introdutória inicial, vejam a palavrinha, né? Na época da conquista ou colonização. Então as palavras são importantes, porque nesse caso a convenção já está apontando que havia alguém que tinha direito original às terras e que são as populações que estavam dadas nestas regiões antes da chegada do dito colonizador, ou melhor, conquistador. E ainda mais, quem é indígena? A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente convenção. Então sou eu que digo quem é ou deixa de ser indígena? Será que é o Estado brasileiro que diz você é indígena e você não é indígena? Não. Quem se afirma indígena é a própria população, e nesse caso a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho está em linha com a própria noção de formação de povos ou nações pensados histórica-culturalmente pela própria Organização das Nações Unidas. Tudo bem? Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e garantir o respeito pela sua integridade. Então, notem bem, com a participação dos povos interessados. É uma política indigenista e não uma política indígena. Tudo bem, tudo bem. Entretanto, isto mostra a tendência de protagonismo das populações indígenas, né? E o caráter agente dessas populações dentro mesmo de uma política indigenista. Então, bastante bem-vinda esta colocação da Convenção 69 da OIT. Essas ações deverão incluir o quê? Vejam, que assegurem aos membros desses povos o gozo em condições de igualdade dos direitos e oportunidades da legislação nacional. E, portanto, isso traduz igualdade de direitos políticos, jurídicos, entre povos indígenas e o restante da população de um determinado território nacional, isto é garantido às populações indígenas os chamados direitos fundamentais
de primeira geração, os direitos civis e os direitos políticos. Esses são considerados na história do direito, na história dos direitos fundamentais, direitos formais. Há necessidade de um preenchimento de conteúdo, uma substância a esses direitos de primeira geração. Dá uma olhadinha na sequência. Que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais destes povos. E, portanto, a Convenção traduz os direitos fundamentais de segunda e terceira gerações, que também devem ser garantidos aos povos originários. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados deverão ser levados na devida consideração seus costumes ou seu direito consuetudinário. Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e instituições próprias, desde que eles não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais. Lembra que eu tinha deixado em aberto lá no relativismo cultural? Então podem existir atrocidades, contradições que são traduzíveis em atrocidades injustificáveis que são patrocinadas em determinadas formações culturais distintas da nossa. E será que à luz do relativismo cultural nós devemos passar pano sobre isto? Não, não podemos e não devemos. Então, porque eu sou índio e é da minha tradição, como índio não indígena, tá? Como índio, eu matar os outros. Não, meu amigo. Então, não é assim que a banda toca, tá certo? E como viabilizar, então, a compatibilização das duas coisas? Via imposição por um determinado país que acolhe a Convenção 169 da OIT? Não. Dá uma olhadinha aqui no final. Ó. Deverão ser estabelecidos os procedimentos para se solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação deste princípio. Então, podem existir contradições, mas essas contradições devem ser pensadas na historicidade inerente a cada um dos povos envolvidos, criando, junto a uma condição isonômica de povo a povo, a possibilidade de superação destes problemas. Isso aponta para a ideia de jurisdição indígena. Vejamos. Deverão ser respeitados, aqui na parte em negrito, olha só, deverão ser respeitados os métodos aos quais os povos interessados recorrem tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos pelos seus membros. O que nós fazemos aqui no Brasil com uma pessoa que comete homicídio? Tá certo? Então, homicídio qualificado, tá certo? Então, essa pessoa pode ser processada e condenada a 30 anos em regime fechado. Isso é o que diz o nosso Código Penal. Agora, há populações no território nacional que têm uma formação histórico-cultural que vivem em um espaço geográfico completamente diferente do que está dado para a maior parte do restante da população do Brasil. Então, tem sentido aplicar esse mesmo Código Penal para essas populações? Não, não tem. E a isto, então, é que se remete a ideia de jurisdição indígena. Vejam aqui o complemento. As autoridades e os tribunais solicitados para se pronunciarem sobre questões penais deverão levar em conta os costumes dos povos mencionados a respeito de determinado assunto. Vamos aprofundar isto. Vejam, segundo Vitor Melo Fabrício da Silva, no livro Jurisdição Indígena, as constituições na América Latina passaram por 3 etapas. A etapa multiculturalista, de 1982 a 1988, onde se encontra a Constituição do Brasil. E nós vimos o artigo 231 da Constituição agora há pouco, que mostra o reconhecimento por parte do Estado brasileiro da existência de povos que têm uma formação histórico-cultural distinta da maior parte da população brasileira e que têm direito a essa existência distinta e autônoma frente ao restante da população do Brasil. Mas era apenas a primeira etapa desta evolução constitucionalista em relação aos povos indígenas. Nós temos uma segunda etapa, o constitucionalismo pluricultural e, finalmente, o constitucionalismo pluralista, que aponta para a ideia de jurisdição indígena e de acordo com a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Vejam o artigo 40 dessa declaração. Essas decisões tomarão devidamente em consideração os costumes, as tradições, as normas, os sistemas jurídicos dos povos indígenas interessados e as normas internacionais dos direitos humanos. Fazendo valer, portanto, novamente aquela ideia que já era incipiente,
na Convenção 69 da OIT, né, que um código penal deve estar relacionado não a um monismo jurídico, a um único princípio de formação jurídica, mas ele deve reconhecer a existência de diferentes povos em uma perspectiva antropológica e buscar a adaptabilidade, a respeitabilidade e a autonomia de cada um desses diferentes povos. Na prática acontece isto. Vejam, a Constituição Boliviana. A Constituição Boliviana está nesta última etapa de constitucionalismo pluralista. Vejamos a Constituição Boliviana no seu artigo 179, item 2. A jurisdição ordinária, a justiça comum, tá certo? E a justiça indígena tem igual hierarquia, tá? Bastante interessante. Previsto, portanto, na Constituição boliviana. Aqui no Brasil, nós temos uma Constituição apenas, e segundo o nosso autor, da primeira fase de evolução desse constitucionalismo em direção à justiça e à jurisdição indígena. Mas a nossa legislação e a sua aplicação já tem alguns aspectos que são bastante interessantes. Vejam este caso, né? Pena aplicada ao índio Denilson Trindade Douglas. E o que esse índio teria feito? O crime de homicídio, tá certo? Mas esse índio faz parte de comunidades indígenas tuxauas, né, de várias outras comunidades. Tuxauas envolvem várias outras comunidades, como os Waiuai, que a gente vai ver logo na sequência, tá certo? Agora, qual vai ser a pena que vai ser aplicada para este indígena homicida? Vamos imaginar. Então, a gente pega esse indígena, leva para um tribunal no estado do Amazonas, sei lá, e daí imputa a ele uma penalidade de 30 anos de reclusão no presídio em Manaus. Mas não tem nenhum sentido isso, não tem nenhum sentido isto. Vamos pensar numa outra possibilidade. Então a gente reduz ele à prisão na própria comunidade indígena. Agora pensa, numa selva, como a floresta amazônica, tá legal, extensa, e daí você faz um cercadinho, tá certo? E deixa o cara preso lá por 30 anos. Parece que tem menos sentido ainda. Então, qual foi a penalidade prática que lhe foi aplicada? Veja, a partir dos próprios indígenas, o índio Denilson deverá sair da comunidade na qual ele se encontra e cumprir pena na comunidade Waiuai por 5 anos, com possibilidade de redução por bom comportamento. Então ele foi para a comunidade que foi vítima do homicídio que ele cometeu. Ele deveria ficar nesta comunidade por 5 anos. E o que ele faria nessa comunidade? Cumprir o regimento interno do povo dessa comunidade, participar de trabalho comunitário, participar de reuniões e demais eventos desenvolvidos pela comunidade, não comercializar nenhum tipo de produto, né, dessa comunidade, não desautorizar as pessoas desta comunidade, ter terra para trabalhar, mas sempre com acompanhamento de membros da comunidade, aprender a cultura da comunidade e se não cumprir o regimento, será feita uma outra reunião com um outro agravo de pena. Então, uma pena que foi elaborada pela própria comunidade indígena que sofreu a penalidade, que foi vitimada pelo episódio de homicídio. Isto é uma manifestação de jurisdição indígena que, mesmo não prevista na Constituição brasileira, o nosso constitucionalismo ainda é da primeira fase da evolução do constitucionalismo em direção à jurisdição indígena, apenas multicultural, mas já dá margem para esse tipo de implementação. Ainda finalmente, vejam aspectos finais da nossa Convenção 169, dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais tradicionalmente tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes. Vejam, isso é previsto pela Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que foi transformada em lei aqui no Brasil. Então, todos esses artigos que eu li e analisei com vocês são parte da legislação brasileira. E à luz disto, qual é a validade da discussão do chamado agora marco temporal?
E o que é o chamado marco temporal? Então, de repente, há uma comunidade indígena que pleiteia terras indígenas em uma determinada localidade. Mas, segundo a máxima do chamado marco temporal, deveríamos averiguar quando essa comunidade indígena alega ter posse sobre a região. Se ela alega ter posse de 1988 para cá, tudo bem. Então, quem sabe pode haver a homologação dessa terra indígena. Se essa comunidade estivesse nesta região de 1987 e antes disto, ela não teria direito, porque haveria um marco temporal da Constituição brasileira. Depois disto, sim, pode homologar a terra indígena. Antes disto, não pode homologar a terra indígena. Não tem suporte intelectual, não tem aderência à própria realidade e à luz da própria Convenção da Organização Internacional do Trabalho. O argumento em contrário, o argumento a mim crítico seria, bom, então o Brasil inteiro vai virar uma terra indígena. Não. Porque a FUNAI tem, e a gente vai ver na sequência, os recursos em pessoal e os recursos técnicos para averiguar se de fato aquela comunidade tem uma demanda efetiva e sobre qual área, qual localização e qual área no Brasil. E o próprio Poder Judiciário precisa analisar caso a caso. E não a partir de uma máxima que se transforma em uma espécie de facilitador. É antes de 1988? Então não tem terra indígena, tá certo? É a partir de 1988? Que chato, então vou ter que pensar, tá certo? Não. Tem que pensar em todos os casos e a partir dos recursos institucionais, à luz da legislação brasileira que validou a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. E onde está o problema do chamado marco temporal, gente? O problema está atualmente, no atual governo Bolsonaro, que é um defensor ferrenho do chamado marco temporal. Governo que tornou as condições de relação do Estado brasileiro com os povos indígenas a mais deteriorada das últimas décadas. Então, a partir de agora, vamos tentar nos concentrar neste problema. A FUNAI no governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro que disse, enquanto ainda era candidato, né? Não demarcarei 1 centímetro quadrado a mais de terra indígena e ponto final. Engraçado que algumas pessoas diziam, né, durante a campanha eleitoral de 2018, que o que ele falava era só da boca para fora, né, que políticos falam bastante, mas não cumprem o que falam. Mas essas coisas ele cumpriu, né? Então não houve demarcação de terras indígenas, não houve homologação de terras indígenas ao longo do governo Jair Bolsonaro. As piores coisas que ele declarou como candidato em 2018 são as coisas que ele de fato cumpriu. E isto passa a ser evidenciado, analisado, escrutinado através desse documento do INESC e do INA, Fundação Anti-Indígena, um retrato da FUNAI sob o governo Bolsonaro. Esse documento é disponível publicamente para download no site do INESC e no site do INA. Recomendaria muito fortemente que vocês fizessem o download do documento, fizessem a sua leitura. Essa parte da apresentação está embasada parcialmente, obviamente, neste documento, tá certo? Mais uma declaração do candidato ainda, Jair Bolsonaro, em 2018. Pelo amor de Deus, disse o candidato Jair Bolsonaro, hoje um índio constrói uma casa no meio da praia e a FUNAI vem e diz que ali agora é reserva indígena. Se eu for eleito, eu vou dar, veja, uma foiçada na FUNAI, mas uma foiçada no pescoço, não tem outro caminho. E foi mais uma das coisas que ele cumpriu, tá certo? FUNAI nos ministérios. Durante a campanha eleitoral, havia toda uma ideia de transferência da FUNAI integralmente do Ministério da Justiça, onde ela se encontrava, pelo menos desde o governo Fernando Henrique Cardoso, para o Ministério da Agricultura. Veja, o Ministério da Agricultura representa, entre outros, interesses do agronegócio, que são interesses bastante contrários aos interesses de demarcação e homologação de terras indígenas. Daí, diante da pressão da sociedade, a FUNAI não foi para o Ministério da Agricultura, mas foi para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, sob controle da Damares Alves, que tem uma relação bastante precária, né, com o indigenismo no Brasil.
Só que para piorar a situação, quem sabe a foiçada na FUNAI não foi exatamente no pescoço, mas rachou ela no meio, porque a demarcação de terras indígenas ficou a cargo do Ministério da Agricultura. Então lembram da ideia de turismo ministerial? Aqui não é nem turismo ministerial, né? Então você racha a FUNAI em dois ministérios distintos. Ah, como o FHC fez? Não, porque o FHC tinha uma articulação entre essas diferentes ações ministeriais. Agora não, ela foi simplesmente cindida entre dois ministérios. Essa cisão era tão grave, que ela sofreu um questionamento judicial. E por questionamento judicial, a Justiça obrigou o retorno da FUNAI ao Ministério da Justiça em maio de 2019. Só que vejam, nesse intervalo de tempo, a FUNAI vai para o Ministério, a FUNAI tem as suas atividades cindidas entre dois ministérios, a FUNAI está voltando para o Ministério de origem por ordem judicial. Então, nesse intervalo de tempo, quem faz a delimitação, demarcação, homologação de terras indígenas? Vamos tentar responder essa pergunta? Então vamos entender como se faz a delimitação e demarcação para homologação de terras indígenas. Coloquei 5 etapas de forma mais resumida para nós, né? Então a primeira etapa, formação de grupo de trabalho para identificação da terra indígena. Esse grupo de trabalho é organizado no âmbito da FUNAI. A FUNAI que tem o pessoal, que tem formação técnica, que tem formação acadêmica, para poder identificar em termos históricos, em termos geográficos, né, em termos antropológicos, se aquela comunidade é uma comunidade indígena e em qual área essa comunidade habita, qual é a área necessária para a sua sobrevivência enquanto comunidade indígena, tá certo? Segunda etapa, publicação de um relatório de mapeamento que é chamado de delimitação. É a área da reserva indígena definida pela FUNAI. Agora, toda essa documentação vai para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça fez toda a averiguação dessa documentação, e se essa documentação está em dia, então agora a reserva indígena é declarada pelo Ministério da Justiça. Mas podem haver não indígenas na reserva indígena. Na reserva indígena ficam apenas... Reserva não, desculpem, gente. Vício de eu acabei de ler ali, né? Reserva indígena pelo Bolsonaro e acabei falando também, tá? Terra indígena, tá certo? Então na terra indígena podem haver não indígenas. Então, esses indígenas devem ser retirados da terra indígena, tá certo? Agora, esta retirada se faz sob indenização. Então, sou um pequeno proprietário rural e foi definida uma terra indígena. Eu vou ser desmobilizado da área. Então, a minha propriedade vai ser indenizada pelo Estado brasileiro. Eu tinha uma casinha, eu tinha um armazenzinho, tá? E isso tudo vai ser indenizado pelo Estado brasileiro. Eu vou ser reassentado em uma outra área que seja adequada a mim e aos meus pares, sob custas, obviamente, do Estado brasileiro e sob controle do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Feito tudo isto, agora vem a última etapa, que é o registro, é o reconhecimento pela União com publicação no Diário Oficial. Então agora, finalmente, a terra indígena está homologada. Então a gente diz que ela é, sim, uma terra indígena, tá certo? Tá. Mas e à luz desta cisão das funções da FUNAI e desta indefinição por parte da ação da Justiça que obrigou o retorno da FUNAI ao Ministério da Justiça? Então a gente tem problemas para a delimitação e demarcação. Problemas, na verdade, ainda anteriores a estes. Vejam, qual é a primeira etapa do processo, gente? A FUNAI criar um grupo de trabalho. Então, a FUNAI em governos Sarney, Collor, como nós vimos, né? Sarney, Collor, FHC, Lula, cria esses grupos de trabalho. Basta que esses grupos não sejam criados. É a primeira etapa do processo. Se o grupo de trabalho não for criado, então a terra indígena jamais vai ser eventualmente homologada, tá certo? Muitos grupos de trabalho foram criados nos últimos 3 anos, por ordem da Justiça. Então, eram processos de identificação, né, e eventual homologação de terras indígenas iniciados em governos anteriores e que foram paralisados pela FUNAI em governo Bolsonaro. Agora, por ordem judicial, esses grupos passaram a funcionar.
Mas daí entra o problema da cisão entre ministérios. Porque, vejam, é o Ministério da Justiça que faz o processo de declaração da terra indígena. Mas a FUNAI foi para o Ministério da Família, Direitos Humanos, Ministério da Damares. Né? E ainda a demarcação da terra estava nas mãos do Ministério da Agricultura, tá certo? Então, enquanto havia esta cisão e a definição jurídica, né, a indecisão jurídica em relação ao funcionamento da FUNAI, essa etapa ficava paralisada. E com tudo isto, Jair Bolsonaro cumpria a sua promessa de campanha: não demarcar mais 1 centímetro quadrado de terra indígena no Brasil. Vamos a mais. Asfixia orçamentária. Vejam os dados para 2021. A FUNAI tinha orçamento de 30% para ações finalísticas. Então, mobilização do pessoal da FUNAI para geoprocessamento, para delimitação da terra indígena, etc, etc. Tá? Que é atividade finalística, atividade fim da FUNAI, tá certo? 70% era gasto com o pessoal. Tá? Em outras palavras, a FUNAI não tinha dinheiro. E daí é claro que a gente poderia pensar como aquele neoliberal, né, de cabeça de planilha. Então a FUNAI está inchada em pessoal, precisa utilizar o dinheiro mais eficientemente. Não, porque se estimava em 2021 2.300 cargos vagos na FUNAI. A FUNAI estava com carência de quadros de pessoal e ainda assim gastando, né, com um orçamento comprometido de 70% com o pessoal, isto é, a FUNAI não tinha dinheiro. Colocando isso de um outro jeito, a FUNAI não tinha dinheiro para exercer as suas atividades de fato. E aqui a gente vem numa parte fundamental, vamos dizer, né, que é a Instrução Normativa número 9. A Instrução Normativa número 9 da FUNAI vai substituir a Instrução Normativa número 3 de 2012. Instrução normativa. Então é um procedimento interno da FUNAI. É como a FUNAI age no que diz respeito a um determinado aspecto ligado, por exemplo, à homologação de terras indígenas. Então, vejamos o que dizia a IN 03 de 2012. Havia o dispositivo de atestado administrativo. Então, eu atesto que há um imóvel rural, tá certo? Eu, FUNAI, e em um processo de formação de terra indígena, atesto que isto é um imóvel rural, tá certo? De um proprietário rural. Entretanto, esses atestados administrativos não eram emitidos em quais casos? Formalmente reivindicado por grupo indígena. Não era emitido. Cedido pela União para usufruto de indígena, com indício de presença de indígenas em isolamento voluntário, como por exemplo, o chamado índio do buraco, né? Que expressão horrível, tá certo? Que foi encontrado morto recentemente por funcionários da FUNAI, em processo de demarcação de terras indígenas e em terras indígenas homologadas, tá certo? Então, eu não vou reconhecer, FUNAI que sou, que há uma propriedade rural, por exemplo, em uma terra indígena que está em processo de homologação, sendo que essa propriedade rural não tinha regularização prévia. Então, por que eu emito um atestado administrativo? Porque é uma propriedade sem regulamentação prévia, que é alegada ser uma propriedade, mas agora está havendo processo de, por exemplo, demarcação ou homologação de terra indígena. Então, não, porque isso pode ser um engodo com vistas meramente a utilizar o procedimento de formação de terra indígena para ganhar dinheiro mediante eventual indenização ou, pior, paralisar, protelar o processo de demarcação de terra indígena. Então, tratava-se de uma instrução normativa para dar agilidade para a FUNAI cumprir a sua atividade fim, que era, entre outros, a demarcação, a delimitação, a declaração, a homologação de terras indígenas. Entretanto, essa instrução normativa foi substituída pela instrução normativa número 9, em 2020, que vai criar um novo tipo de documento, Declaração de Reconhecimento de Limites. E a declaração de reconhecimento de limite não pode ser emitida. Olha só que rigoroso. Só em caso de terra indígena homologada. Então, em todos os outros casos de terras indígenas em processo de delimitação, em declaração, pode-se pegar uma propriedade rural que não tinha regulamentação fundiária e regulamentar via a própria FUNAI.
no que é uma terra indígena em processo de regularização. Qual vai ser o resultado disto? Segundo a agência pública, vejam, a reportagem da agência pública encontrou 415 fazendas em terras indígenas não homologadas no sistema de certificação de terras privadas do governo federal após a FUNAI publicar a instrução normativa número 9 de abril de 2020, que deixou de proteger áreas não homologadas. 415 fazendas. A maioria desses registros, diz a agência pública, aconteceu já em 2020, o primeiro ano de validade da instrução normativa. Onde isso é mais grave? Em 2 lugares, no Maranhão e no Mato Grosso do Sul. O Maranhão lidera em área de fazendas em terras indígenas em processo de regularização, 138 mil hectares, enquanto o Mato Grosso do Sul lidera em número de fazendas, 160 fazendas em terras indígenas, 160 fazendas em terras indígenas, né, e não registradas, tá certo? Fazendas dentro de terras indígenas, né? A etnia Guarani Kaiowá é a que lidera, tá? São 67 fazendas nas terras indígenas dos Guarani Kaiowá. A terra indígena Guarani Kaiowá, em processo de regulamentação, fica no Mato Grosso do Sul, né? Vejam, Dourados, e um pouquinho mais ao sul, a terra indígena, que é uma região na qual nós encontramos, nos últimos 3, 4 anos, gravíssimos problemas de confrontos entre jagunços e populações indígenas, amplamente cobertos pela imprensa. Vejam a reportagem da Carta Capital, tem por manchete: indígenas Guarani Kaiowá denunciam pulverização de veneno ao lado de uma escola. Pulverização com agrotóxico, com veneno, né, que inviabiliza a manutenção dos indígenas na própria localidade. Nesse caso, só a pulverização do lado de uma escola, tá certo? E do Jornal da Unicamp, alvo de genocídio, diz o Jornal da Unicamp, povo Guarani Kaiowá pede socorro. Temos ainda o problema do indígena em isolamento. Tá? Esses indígenas seriam chamados vulgarmente, né, de indígenas não aculturados. Não deveríamos utilizar esse termo, tá legal? São indígenas que não têm o conhecimento da existência da sociedade brasileira, né, ou que têm, mas que propositadamente demandam não ter contato com o restante da sociedade brasileira, e nós diríamos então índios em isolamento voluntário. A FUNAI tinha uma portaria para regularizar isso, tá certo? Portaria da FUNAI, que era chamada de restrição, que é chamada de restrição de uso de área envolvida. Então, existe a suspeita de índios em isolamento voluntário, tá certo? Lembrem-se da Instrução Normativa 169, que é a lei aqui no Brasil, que reconhece os direitos à terra e ao seu modo de existência dessas populações indígenas, tá certo? Então, o que a FUNAI fazia em respeito à convenção, que é lei no Brasil? Uma portaria de restrição de uso. Então, ela restringe a utilização econômica, mineral, pesca, agropecuária nesta região, com vistas aos estudos para identificação de fato de índios em isolamento voluntário, para a criação eventual de uma terra indígena. Essas portarias tinham duração em média de 2 anos. Então está sendo feito estudo, etc, etc. Venceram os 2 anos. Terminaram os estudos? Não. Então renova por mais 2 anos. E assim sucessivamente. Como acontecia com a terra indígena Piripicura. E o que aconteceu com essa terra indígena Piripicura? Nesta região. Tá, Mato Grosso, tá certo? Aqui nessa regiãozinha. Portaria de restrição de uso de 2008. Renovada a cada 2 anos até 2021. Mas em 2021 ela só foi renovada por ordem judicial, novamente. Tem índio em isolamento há 1 década em estudos da FUNAI. E de repente a FUNAI simplesmente não renova, né? E os índios em isolamento voluntário? Ficam vulneráveis ao genocídio involuntário, tá certo? Só houve a renovação por ordem judicial. E vejam, se antes as renovações, né, o usual eram 2 anos, houve renovação por apenas 6 meses. Vencidos os 6 meses, novamente, por ordem judicial, é que houve nova renovação. Tudo bem? Então, o que fazer, gente? Diante desse desmonte da FUNAI, o que fazer com a FUNAI para que a FUNAI cumpra a sua função?
Existe o que fazer. Melhoria das condições de trabalho na FUNAI com preenchimento das vagas ociosas. Lembra dos mais de 2.000 cargos que estão em aberto na FUNAI agora? Preenchimento desses cargos através de concurso público. E haveria atratividade nesses concursos na medida em que haja adequada remuneração e, é óbvio, exigência de qualificação a esses funcionários da FUNAI. A articulação entre os entes federativos, União, Estado e município. Porque, vejam, a gente tem as terras indígenas, a gente tem os indígenas que podem estar ocupando, né, unidades federadas distintas. Então o estado do Mato Grosso e o estado do Pará, né, envolvendo a área, né, a área delimitada de terra indígena. Um município do Mato Grosso, um município do estado do Pará. Então precisa haver convênios entre esses diferentes entes federativos. Ainda mais, segurança, participação conveniada do Exército, da Polícia Federal e das polícias militares. Os funcionários da FUNAI fazem a proteção das populações indígenas no Brasil. Só que são invasores de terras indígenas, grileiros, né, mineradores ilegais, né, extratores ilegais de madeira, que são grupos armados, criminosos. E daí vai lá o funcionário da FUNAI e vai dizer, você não pode. E o funcionário da FUNAI vai levar um tiro, tá certo? Agora, quando o funcionário da FUNAI cumpre a sua função adequadamente? Quando ele está com a proteção das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Militar. Quando o ilícito de invasão de terra indígena é investigado através da FUNAI e com a Polícia Civil do Estado, com a Polícia Federal, se for um crime de abrangência nacional, e assim sucessivamente. Ainda mais, governança e participação indígena. Para que a gente definitivamente rompa com aquela ideia que estava presente lá no Serviço de Proteção ao Índio, com aquela ideia que estava lá no evolucionismo unilinear de que o índio é inferior e demanda tutela. Não, o índio é agente de si, junto a uma comunidade autônoma. E, portanto, as políticas ligadas às populações indígenas devem ser oriundas das próprias populações indígenas. E, portanto, como a gente viu na apresentação, em uma tendência não de política indigenista, mas de política indígena junto às populações indígenas aqui do Brasil. Era isso que eu queria apresentar para vocês hoje, né, questão indígena. Fiz alguns apontamentos bastante genéricos, eu assumo, admito, né, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma colocação, já sabem, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.